Olá, meu nome é Eliana Ribeiro dos Santos, sou pedagoga, neuropsicopedagoga clínica, psicopedagoga clínica institucional, mestre em educação na área de formação de professores. Estou aqui nessa semana para falar com vocês a respeito de um assunto que eu gosto muito, que é neurociência, né? E conforme nós havíamos combinado, nós vamos falar sobre as funções executivas. Que funções executivas, elas correspondem a um conjunto de habilidades que funcionam de forma bastante integrada, que permite ao indivíduo, realizar uma atividade com êxito, de forma assim que atinja o seu objetivo. E que para essas funções executivas, nós sabemos que hoje, dentro da sala de aula, tudo que está relacionado à aprendizagem demanda o funcionamento das funções executivas. Então, por exemplo, para alguns a aprendizagem é algo que acontece, que vem a mudar o comportamento, né? Que nem, por exemplo, uma criança aprende a pular corda, alguém ensina, ela repete várias vezes ali, aprende, pronto. Uma vez aprendido, ela não vai esquecer mais. Mas para alguns teóricos, principalmente lá na área da neurociência, nós sabemos que a aprendizagem ela acontece através das sinapses, né? Dos neurotransmissores, e que tem determinadas áreas do cérebro que devem ser potencializadas para que essa aprendizagem aconteça. Então, essa circuitaria que é o nosso cérebro precisa estar funcionando de forma harmônica, né? Então, lá no século XXI, nós nos deparamos assim com um avanço muito grande da tecnologia e isso tem contribuído muito para descobrirmos tudo que está relacionado à aprendizagem, né? Porque antes da década de 90, a aprendizagem estava voltada apenas nas questões repetitivas, nas questões que não tinham assim conexão com o cérebro. Então, a partir daí, sabemos que o cérebro é o órgão da aprendizagem e que a educação vem se beneficiando muito através da neurociência, certo? E também as funções executivas têm sido assim, têm tido uma relevância muito grande nos contextos dos novos estudos, devido às demandas inclusivas que nós estamos recebendo na escola, né? Então, alterações e disfunções, né, que acontecem nessa área, né, que é a área do córtex pré-frontal, estão relacionadas aos transtornos e distúrbios, que são, né, sinônimos e que nós temos hoje uma grande descoberta, né, o porquê não aprender. Então, se aprende, por que não, né? Algumas crianças não aprendem como os outros. Então eu estou trazendo aqui para vocês, por exemplo, algumas atividades bastante interessantes que que o professor pode utilizar na sala de aula e também através de jogos que você pode orientar os pais, né, para potencializar as funções executivas das crianças. Então, por exemplo, né, eu tenho aqui atividades bastante práticas mesmo que você vai poder usar na sala de aula. Lembrando que a primeira função, né, das funções executivas, a percepção é a porta aberta para a aprendizagem. Então, quando a criança está lá na sala de aula e que você traz um conteúdo novo ou que você apresenta de uma forma lúdica ou na parte expositiva, você vai verificar, né, como atrair os seus alunos para essa aprendizagem nova, ou fazendo um resgate do conteúdo anterior, ou um checklist, por exemplo, você vai trazê-los para aquela atenção. Então, antes dessa aprendizagem, a percepção é a porta aberta. Então, atividades que eu trabalho a percepção, né, ela está relacionada à área parietal do cérebro, que é essa parte aqui de cima, né, onde estão as nossas questões sensoriais. Então eu aprendo primeiro, eu tenho contato com o novo através dos meus sentidos, né, dos meus órgãos, né, sensoriais, visuais, gustativos, olfativos, né, o paladar. Então eu tenho, esse é o primeiro contato. Então, por exemplo, atividades relacionadas às percepções visuais. Por exemplo, aqui na sala de aula nós temos, né, aqui ó, uma sequência lógica. Eu trabalhando numa sequência lógica de imagens, aqui, né, eu tenho as imagens, né, e a criança vai colocar em ordem,
puxa, é bacana, é uma atividade bastante lúdica e que para que vai servir? Porque quando eu estiver fazendo um texto com o meu aluno, ele vai resgatar os episódios, ele sabe que tem um começo, um fim, tá? E quando eu estou lá numa série mais avançada, o meu aluno vai saber o que é um clímax, o que é um desfecho lá no texto, lá na história. Então, através do quê? Leituras de imagem. Puxa vida, né? Bastante interessante também. Uma outra atividade aqui, olha, são essas atividades dos blocos lógicos. É uma percepção visual, tátil, né? Que ele vai estar pegando, vai estar montando. Então, eu estou priorizando. Porque numa aprendizagem, nós vamos ver também que uma das funções executivas tem a priorização. Eu tenho que priorizar, diante de todos os estímulos que tem ali na sala de aula, aquilo que está sendo ensinado, aquele conteúdo que está sendo abordado, certo? O jogo da memória também, olha, o jogo da memória trabalha as questões da percepção visual. Assim que eu vejo uma imagem e a outra, né, eu preciso descobrir onde que está outro par para eu ganhar e vou montar ter os pontos. Então é uma atividade bastante interessante também que nós trabalhamos com as crianças na sala de aula. Aqui, ó, o lince também, figura fundo, né? Eu achei, eu sorteio lá uma imagem e a criança vai procurar e vai achar, certo? É um jogo, mas eu também posso adaptá-la aqui, ó, numa folha. Então, o que significa trabalhar figura fundo nessa percepção visual? É diante dos estímulos que tem ali na lousa, o cabeçalho, a rotina, aquela criança prioriza aquilo que está sendo copiado, o que ela está copiando do texto. Ela não se perca, né? Ela não se perca diante de tantos estímulos que tem ali na sala de aula. Uma outra atividade também, olha, bastante simples, é essa aqui, que são aquelas figuras, né? Aquelas imagens que nós trabalhamos o pareamento com os palitos e a criança vai reproduzir. Então, o que é? É uma percepção visual. Ah, mas eu também estou trabalhando a coordenação motora. Sim, bacana, você também trabalha outras habilidades. Mas dentro das funções executivas, essa percepção visual é muito importante, certo? Quando eu trabalho também, olha, tem esse jogo aqui, que é a toca do coelho. Também tem o pulo do gato. Então, são várias, né? São vários objetos, né? Tem a caminha do coelho, tem o travesseirinho do coelho, e depois, através de uma leitura de imagem, essa criança vai reproduzi-la. Então, aqui, ó, tem a questão visual e espacial. Muito importante na hora que eu estiver copiando da lousa e numa organização de caderno. Quando eu tenho lá, às vezes, aquela criança que copia exatamente como está na lousa, não vai até o final da linha, né? É a percepção, isso é muito importante. Quando nós estamos trabalhando lá a alfabetização, e às vezes vai até no terceiro ano, você verifica que tem aluno que copia exatamente como está na lousa. Ele não percebe que ele tem ainda um espaço no caderno, que vai até o final, depois vai para outra linha, e isso é ensinado. E crianças que não passam, né, por esses processos e estímulos de trabalhar suas percepções, demoram um pouco mais para entender o que nós estamos querendo dizer na hora de passar essa atividade na lousa, né? A percepção auditiva, quando eu tenho aqui, né, uma mala, uma boneca, um macaco e um maracujá, eu preciso trabalhar a literação, o som, né, aquela percepção auditiva, muito importante na hora da alfabetização. Então, essa criança tendo essa percepção, que hoje nós sabemos que a consciência fonológica é muito importante para a aprendizagem, então, olha aqui, ó, né, principalmente na alfabetização, né, trabalhamos muito esses pré-requisitos para que essa criança tenha essa consciência fonológica, para depois, quando você fizer um ditado ou falar uma palavra, ela ter já as hipóteses dela desenvolvidas baseadas no som da palavra, certo? Um outro jogo também que estimula a percepção é esse aqui, ó, é o labirinto, né? Labirinto inteligente, muito bom também. Por quê? Porque ele vem
né, com essa placa de madeira, e aqui eu tenho também uma figura onde ele vai reproduzir. Então é uma percepção visual que vai ser estimulada e vai ajudar muito no aprendizado dessa criança. São jogos, são atividades possíveis de serem feitas na sala de aula, possíveis de ser sugeridas lá para a família, para o pai. Né? É importante que nós falemos sobre as funções executivas, porque os pais também precisam ajudar em casa, e às vezes é jogo, às vezes é uma brincadeira, e está, né, ajudando muito na aprendizagem dos seus filhos. Que nem, por exemplo, também caixa sensorial, isso é usado muito na educação infantil. A caixa de areia, você trabalhar lá as letrinhas com suas crianças. Então, são atividades que para a sala de aula é possível, né? Repito, e que num dia da semana você pode também trabalhar com os jogos. Então, os jogos hoje nós sabemos que eles auxiliam muito. E só para também finalizar, que eu acho bastante legal aqui, ó, que eu uso bastante aqui na clínica, que é você colocar, né, balança-se aqui, tá? E a criança parou e a criança vai reproduzir, né, dentro dessa placa de EVA, vai colocar as bolinhas iguais, né, conforme as bolinhas aqui estão paradas, né, nesses alvéolos. Então são atividades assim interessantes, importantes de serem feitas na sala de aula para potencializar essa porta de entrada que é a percepção, né? E conforme eu disse, as habilidades, as funções executivas são habilidades, é um conjunto de habilidades, então a percepção é uma delas. Então nessa semana eu vou trazendo vários exemplos para vocês de jogos, falando um pouquinho sobre cada uma delas, né? É importante e que ajuda muito lá na sala de aula. E nós, professores, nessa semana, após o carnaval, podemos já deixar um dia da semana, fazer o planejamento aí para trabalhar essas áreas que são importantes também para os nossos alunos, não só na aprendizagem, mas também fora da escola, né? Então, eu espero que vocês me acompanhem essa semana e vamos falando aí sobre funções executivas. E deixem também o que vocês gostariam que abordasse e como vocês também trabalham as funções executivas na sala de aula de vocês. Porque muitas vezes trabalhamos e achamos que não sabemos, né, como trabalhar essas áreas e às vezes o professor está ali e só precisa saber como potencializar, o que usar de uma forma bastante assertiva e às vezes adaptada, né, para os nossos aluninhos de inclusão. Um forte abraço e aguardem o próximo vídeo.